Hoje a gente está aqui para falar sobre prazos, e os prazos estão chegando, né? Para quem vai aplicar esse ano, estamos aí já com novembro. November 1st é o clássico das earlies, vamos falar disso. Tem também os prazos de dezembro, prazo em janeiro. Então, para quem está aplicando esse ano, tá aí, tá na hora de ajustar, fazer os últimos ajustes na application e deixar tudo certinho. E para quem vai aplicar só ano que vem, é bom para vocês já terem uma noção e conseguirem visualizar o que vocês têm que fazer e planejar para o ano que vem. Deadlines and planejamento. Bora lá. Primeiro de tudo, né, gente, que deadline é prazo, né? Ao pé da letra é data limite. Então, é o prazo que a gente tem nas aplicações. Vai variar de acordo com qual universidade você vai aplicar, com o curso, o programa que você quer fazer, com o plano de aplicação, a gente vai falar sobre isso. Então, tem aí certas variáveis, não é uma coisa assim, dia 1º de janeiro é o prazo de todas, ponto final. Não é. Tem várias coisas aí que a gente tem que pesquisar, por isso é importante o planejamento. Carolina falando que está à beira do surto. Bruna já me falou no privado aqui também que está à beira do surto. Gente, não surta, gente. Respira fundo, organiza, monta uma tabela que vai dar tudo certo, tá? Falando sobre planos de aplicação, que eu estava falando antes aqui, que uma das coisas que faz o prazo variar é o plano de aplicação. O que é isso? O que é plano de aplicação? Conversando aí sobre Estados Unidos, é a forma como você vai aplicar, que pode ser Early Decision, Early Action, Regular Decision, Rolling Admissions, que são as mais comuns, né? Então, vamos por partes. As Earlys. A gente tem Early Decision e Early Action. A Early Decision é uma aplicação que você faz, como o próprio nome diz, early, né? Você manda mais cedo. E o que ela tem de diferencial? Ela é binding. Nessa aplicação, você faz tipo um acordo com a universidade que, se você for aceito por eles, você vai para aquela universidade. Então, você faz um acordo com eles, ela é binding. Como que fala binding em português? Tipo assim, você fica meio que preso àquele acordo que você fez. Então, se você for aceito ali, mas for aceito numa outra universidade, você não pode ir para essa outra. Você tem que ir para que você aplicou Early Decision. Por quê? Porque na Early Decision você tem uma chance maior de ser aceito. Então, é uma troca que você faz com a universidade. Eles te dão uma chance maior de ser aceito em troca de você garantir que você vai para lá se você passar. Isso é a Early Decision. A gente tem também a Early Action. Early Action também é mais cedo, só que nessa não tem acordo, não tem obrigatoriedade de você ir para aquela universidade se você for aceito lá. É só uma forma de você aplicar antes, meio que ficar livre daquela aplicação e receber a resposta da universidade antes também. Então, isso vocês vão ver mais para frente. Isso vai poder te ajudar, às vezes, a aplicar para algumas outras universidades em dezembro, janeiro, um pouco mais para frente. Então, Early Action, Early Decision. São duas possíveis formas de aplicar. Além disso, a gente tem a clássica, que é a Regular Decision, que é o período mais comum, né, para você mandar a sua application. Que é como fala, que é tipo general pool, todo mundo concorrendo junto, né? Todo mundo que manda a application naquela época concorrendo junto. Não tem nada especial como seria lá na Early Decision. E a gente tem também Rolling Admission. Rolling Admission são as faculdades que vão recebendo a application e aí, conforme elas recebem, elas vão já enviando os resultados. Esse não tem um prazo específico. Ele fica com as inscrições abertas e as universidades vão recebendo as suas applications e você vai sendo aceito ou não. Eles já vão jogando a resposta, já vão te dando a resposta. Esses são os mais comuns dos Estados Unidos. Lembrando, ano letivo. Entender ano letivo lá
é importante para fazer sentido esses prazos daqui, né? O ano letivo deles começa em agosto, começa no segundo semestre. Então, para quem está aplicando agora, você tá aplicando para começar a estudar no ano letivo que vem, que começa em agosto de 2022. Beleza? Tem que entender isso para fazer mais sentido. De uma maneira bem geral, as applications são cerca de 6 meses antes do começo do ano letivo, antes do começo do estudo. Então, se você vai começar em agosto, você vai aplicar lá pelo fim do ano, mais ou menos, do fim do ano anterior. Então, é mais ou menos um semestre de diferença entre aplicar e começar a estudar, tá? Beleza, então entendemos. Ano letivo, planos de application, né? Com isso, a gente vai começar a ver os prazos realmente. Observações que a gente tem que fazer. O mais comum é aplicar no fim do ano e começar a estudar no meio do ano que vem, como eu falei aqui, né? Então, tipo, você vai aplicar mais ou menos em dezembro para começar a estudar em agosto do ano que vem. Mas tem faculdade que deixa entrar também no início do ano. Então, é menos comum, mas existe. Aí, esses prazos normalmente são em junho. Lembra da ideia de mais ou menos 6 meses antes de começar? Então, os prazos são mais ou menos em junho. E entra também algumas rolling admission, lembra lá das rolling admission, que não tem muito prazo, você vai mandando e vai recebendo a resposta. Algumas rolling admission funcionam assim, se você manda até junho, você recebe o aceite para começar em janeiro. Se você manda até dezembro, você recebe o aceite para começar em agosto do ano seguinte. Então, respeitando mais ou menos esse intervalo de 6 meses entre aplicação e começar a estudar. Não é tão comum assim essas que começam em janeiro, mas existem, é bom saber. A gente consegue olhar isso nos prazos específicos de cada universidade. Falando aqui sobre Canadá e Europa, que tem algumas coisas um pouquinho diferentes. Canadá tem 2 tipos de plano, que são Rolling Admission e Competitive Admissions. Rolling é nesse esquema de a faculdade te dá o resultado logo depois de você enviar a aplicação, né? Então, o povo vai enviando e vai recebendo as respostas. A Competitive, a faculdade recebe todas as applications até um prazo final. Depois desse prazo final, ele vai avaliar todo mundo e enviar as respostas para todo mundo. Entenderam a diferença? Na Europa, mais comum essa competitive admission. Os prazos também variam. A gente vai ver uns prazos gerais de Europa aqui, mas variam conforme o requisito de programa, de lugar e tal. Mas é mais comum essa competitive admission, que tem um prazo final, todo mundo tem que mandar até aquele prazo final. A partir daquilo, todo mundo é avaliado e recebe a resposta. Tipo Portugal, usando a nota do Enem, né? Todo mundo tem que ter a nota do Enem para enviar, e aí eles avaliam todo mundo ali. Entrando nos prazos especificamente falando. Lembrando, datas específicas podem variar de universidade para universidade. Aqui a gente está falando dos prazos gerais, né? Mas sempre entrem no site das universidades da sua lista para poder conferir tudo direitinho. Tá? Os períodos são mais ou menos os mesmos sempre. Para as earlies, Early Decision e Early Action, normalmente começo de novembro. Os prazos principais para Early Decision e Early Action são 1º de novembro, algumas 15 de novembro. Mas eu colocaria aí num planejamento para quem vai aplicar para qualquer Early, coloca o seu limite para 1º de novembro. Tá? As regular decisions, então aquelas que é todo mundo competindo junto, tem prazo que começa em dezembro, então a partir de dezembro já tem universidade com prazo, mas os principais, janeiro e fevereiro, sendo que os super mais comuns são 1º de janeiro e 15 de janeiro. Fiquem atentos a isso, gente. 1º de janeiro é um prazo ingrato. Por quê? Vai ter semana de Natal, semana de Réveillon, logo depois do Réveillon você tem que mandar
a sua application, não deixa para a última hora. Ainda vamos conversar mais sobre isso. E Rolling Admissions, que vai mais ou menos aí até abril, até março, mais ou menos, ou até preencher as vagas para o ano letivo de agosto, que começa em agosto, beleza? Então, os mais importantes para vocês lembrarem: Earlies, 1º de novembro. Regulars, geralmente, 1º e 15 de janeiro, ok? Canadá, com as rolling, ou seja, vai recebendo e vai aceitando, normalmente até acabarem as vagas, então não tem um prazo super definido. E no competitive, que todo mundo tem que mandar até uma certa data para avaliarem todo mundo junto, geralmente janeiro, fevereiro. Muitas coisas prazo parecido com os Estados Unidos, então tipo 15 de janeiro e tal. Mas pode ir até quase meio do ano, né? Março, abril já é quase meio do ano. Então, de novo, procurem especificamente da universidade que você quer aplicar. Falando de Europa, começando aí com a Inglaterra, que eu sei que tem gente que quer aplicar para a Inglaterra, né? Gente, depende muito, tá? Depende muito do que você quer estudar, da onde que você vai, qual universidade que você vai aplicar. Alguns têm deadline, tem prazo em outubro, outros têm em janeiro, que eu diria que na maior parte dos lugares, janeiro é o prazo mais comum. Os lugares que têm o ano letivo invertido, né? Diferente do nosso, lugares que têm ano letivo começando em agosto. Então, janeiro é o prazo mais comum. Mas tem aí, de outubro até março. Verifique cada universidade, ok? Alemanha. Depende de quando você vai começar a estudar, se é no primeiro semestre ou no segundo semestre. Então, tem esse período de prazo de julho e o de janeiro. Sempre respeitando a regra geral de se aplica mais ou menos 6 meses antes de começar a estudar. É isso. Itália, mais comum, abril e maio. França, também parece com o da Alemanha. Depende de quando você vai começar a estudar, mas os prazos mais gerais, janeiro, abril, setembro. Europa, gente, Europa, né? Cada país é de um jeito, até dependendo da região do país faz diferença, e as universidades em cada lugar. Então, assim, para a Europa, eu estou falando bem de prazos bem gerais, mas vocês têm que pesquisar especificamente cada universidade para não ter problema, tá? Aqui eu estou passando uma noção de época de application. Para pós, falando aí de pós nos Estados Unidos. Também, cada programa tem o seu prazo específico. Inclusive, gente, às vezes dentro de uma mesma universidade, programas diferentes têm prazos diferentes. Então, às vezes, a pós de um mestrado específico é diferente do prazo de um doutorado daquela mesma universidade. Então, fiquem atentos a isso. Vocês têm que olhar o programa específico que vocês estão aplicando. Mas, o período mais comum é esse agora, né? De outubro até dezembro, para você começar no meio do ano que vem, para você começar em agosto do ano que vem. Beleza, falando de pós, então, fiquem atentos a isso que eu falei, de programas diferentes, mesmo dentro da mesma universidade, podem ter prazos diferentes. Gente, agora, beleza, a gente viu aqui, de maneira geral, os prazos, mais ou menos 6 meses antes. Os prazos mais importantes vão ser início de janeiro e mais ou menos em novembro, para quem vai aplicar mais cedo, para quem vai aplicar early. E agora? Agora tem que planejar, né? Primeiro de tudo, gente, você tem que ter sua college list. Para quem vai aplicar esse ano, você já tem que estar com a sua college list pronta. Agora você chegou no limite de tempo que você tem que ter definido para onde você vai aplicar. Beleza. Dentro dessa college list, agora você vai definir para quais você vai aplicar early. Então, entre as universidades que você quer estudar, você vai definir uma estratégia para quais universidades você quer aplicar early decision, vai ser uma, e para quais você vai aplicar early action, que geralmente pode ser mais de uma,
cuidado só com uma coisa. Tem um programa que chama Restrictive Early Action, REA, que é meio que uma early decision, porque a Restrictive Early Action quer dizer, você assume o compromisso de só aplicar para aquela universidade específica early. Stanford, por exemplo, é assim. Stanford mata os alunos que querem aplicar early, porque você só pode aplicar para ela. Você tem que... você assina um termo, né, falando que você só vai aplicar para ela. Ivies também, a maioria é também Restrictive Early Action, então tem que ficar atento a isso. Então, você tem que traçar uma estratégia de para quais universidades vale a pena você aplicar mais cedo, levando em consideração taxa de aceitação, se vai aumentar as suas chances, se é restrictive ou não, se você precisa de auxílio financeiro ou não, porque numa restrictive ou numa binding, né, numa early decision, você assume o compromisso de ir independente do auxílio financeiro que eles oferecerem. Então, você tem que levar isso em consideração. Claro que não é a ferro e fogo. A maioria das universidades te liberam do compromisso se você falar assim, olha, infelizmente, com esse pacote que vocês me ofereceram, eu não consigo pagar, não tem como ir para aí. Então, aí eles te liberam do compromisso. Mas a gente tem que levar isso em consideração, que não são todas, você está realmente assumindo um compromisso com a universidade. Aí tá, definiu para qual você vai aplicar early, beleza. Agora, aí o resto é resto, né? O resto vai ser regular decision. E aí você vai montar uma linha do tempo. Ou você monta uma tabela, ou você põe literalmente uma linha, pega um papel e põe uma linha com as datas, para você conseguir visualizar os prazos de todas as universidades. Isso é importante, gente. Você, de alguma forma, visualizar, seja no papel ou numa tabela no computador, você colocar ali de forma que você perceba quanto tempo você tem de intervalo entre um prazo e outro, isso faz diferença, porque quando fica abstrato, tipo eu mesma, na minha cabeça, assim, eu penso assim, tá, é 1º de novembro, tá longe, né? Gente, falta 2 semanas, sabe? Então, às vezes, quando você põe no papel, assim, fica melhor de você perceber, de você meio que tomar aquele susto de quando você tem que mandar a application. E aí, beleza, defini as early, defini as regular, coloquei no papel, montei ali uma tabela com as minhas datas, ok. O que eu tenho que fazer? Gente, nunca deixem para aplicar no último dia que você tem, né? Porque é sistema de computador, dá problema, tá? É igual o povo mandando imposto de renda no último dia e aí o sistema cai, você não consegue enviar, é a mesma coisa. Então, evitem, é só em último caso, se der algum problema lá com alguma documentação, alguma coisa, que aí você vai mandar no último dia mesmo. Porque, no geral, tenta deixar para um pouco antes, para se tiver qualquer problema de computador, de sistema, de documento, você consegue resolver antes do prazo final. E só um detalhe, se você não escutar o meu conselho e deixar para o último minuto, chegou lá, está aplicando, o prazo está acabando, são 11h59 da noite, e você vai perder o prazo e caiu o sistema, manda imediatamente um e-mail para a universidade falando, tá? Porque acontece deles darem uma extension. Eu estava vendo um menino essa semana falando isso. Ele está formando no MIT esse ano e ele contou que quando ele aplicou, ele deixou para aplicar no último dia, que ele ficou mexendo nas essays dele, naquela insegurança clássica, né? Achando que dá sempre para melhorar a application. E ele deixou para o último minuto. Quando ele foi aplicar, system crashed. O sistema não estava funcionando, ele não conseguia mandar. Ele enviou um e-mail para o admissions do MIT e eles responderam falando, te damos uma extension até amanhã. E aí ele conseguiu enviar no dia seguinte. Então, assim, óbvio, é para confiar nisso? Claro que não, né? Mas saibam que existe essa possibilidade caso dê algum problema na sua application, beleza? Gente, fazer checklist.
Isso ajuda demais. Depois que você colocou lá, né? Colocou no papel quais são as datas, percebeu quantos dias tem entre um prazo e outro, monta uma tabela de checklist, se for no computador ou se não for no papel, não importa, mas colocar um lugar para você riscar mesmo. Esse aqui está feito, esse aqui eu já acabei. Isso vai ajudar muito a saber o que você ainda precisa preparar. Eu aconselho, inclusive, montar uma tabela centralizada, porque aqui a gente menciona, pode ser um checklist mais geral ou específico, tipo uma checklist com todos os requerimentos, uma só com as essays, uma com a carta de recomendação, uma com documentos. Eu gosto de centralizar tudo. Então, o que eu sugiro? Montar uma tabela com todas as universidades que você vai aplicar, os prazos de cada uma e todos os requisitos. Então, você põe ali a redação que você tem que mandar de cada uma, as cartas que vai enviar para cada uma, os documentos, tudo. Você põe uma coluna para cada coisa, para cada requisito de universidade. E aí você vai ticando o que já foi preenchido, o que você já enviou, o que está tudo certo. Porque sendo centralizado assim, não tem risco de você esquecer nada, de você se perder, fica tudo ali, entendeu? Importante, trabalhar a cabeça, né? Eu estava mencionando o menino que estava aplicando para o MIT, que ficou até o último minuto tentando melhorar as essays e tal. Eu acho que sempre rola aquele sentimento de, será que está perfeito? Será que eu podia ter feito mais alguma coisa? Isso aqui... Aí, sabe, tipo, ficar remoendo tudo que você fez? Não faz isso, gente. Depois que você enviou, está enviado. Você fez o seu melhor. Você está aqui se preparando, você se preparou para as provas, você mandou todos os documentos como tinha que ser feito, fez a sua redação da melhor forma que você conseguiu. Pronto. Entendeu? Então, respira fundo e pronto, fecha aquele ciclo. O processo de application é cansativo, é desgastante e se você for pensar o tanto que você cresceu durante o processo de application, só isso já é uma conquista, né? Já é uma vitória. Então, levem isso em consideração. Não é uma coisa de tipo, valeu pela experiência. Claro que não, a gente quer passar. Mas o que eu estou dizendo não fica remoendo, achando que dá sempre para melhorar, porque enviou, está enviado. Pronto. Agora respira fundo e espera as acceptances, que elas vão chegar, ok? Eu tenho aluno que já está recebendo, achei maravilhoso. Tem uma aluna que aplicou para, acho que FIU, e já recebeu a acceptance dela. Olha que delícia, já começaram a chegar. Isso é muito bom, né? E aí, depois de enviar a application, se você enviou early, né? Então, depois ainda tem as regular decisions que você tem que enviar. Beleza. Depois de enviar todas as de regular decision, aí é só aguardar os resultados, né? Deixando um comentário aqui. Para quem aplica early, então nos prazos iniciais, existe a possibilidade de você ser aceito, de você não ser aceito, e tem uma terceira possibilidade, que é de ser deferred. Defer quer dizer, eles não te negaram nem te aceitaram, eles estão te jogando para o regular decision. Eles estão falando, tipo assim, gostamos, mas ainda queremos ver mais um pouco aqui do resto da galera. Então, eles te jogam lá para dezembro, para a regular decision. Quem é deferred, algumas universidades, muitas na verdade, deixam que vocês enviem informações a mais. Então, entre a aplicação early e a regular, quando você recebe essa deference, você pode, às vezes, enviar algum update de alguma coisa a mais que você fez, se você recebeu, se você venceu alguma Olimpíada que você ainda não tinha tido resultado, se você finalizou algum projeto que ainda não tinha mencionado, se você fez o SAT e recebeu um resultado que ainda não tinha entrado lá na Early Decision, isso tudo pode ser mencionado nesse intervalo para quem é deferred. E não precisa
ficar, tipo, chateado quando é deferred. Eu conheço alunos, alguns alunos meus que aplicaram early, foram deferred e depois foram aceitos. Inclusive, aluna de Ivy, a Nastas, minha aluna que estuda em Ivy League, ela aplicou early decision, foi deferred e depois aceitaram ela. Um aluno meu em Stanford, que também aplicou early, foi deferred e ele depois foi aceito. Todos esses a gente enviou dados, a gente ligou, a gente que eu digo é porque eu era counselor deles. Então, eu liguei para essa aluna de Dartmouth mesmo, de Ivy League, eu liguei para lá para conversar com o admission officer, para falar com ele, para tipo, fazer propaganda dela, sabe? Para falar com o admission officer sobre ela, que ela merecia muito entrar, que ela tinha feito isso, isso e isso durante esse ano dela e tal. Então, tem esse processo aí para vocês ficarem de olho se vocês vão aplicar early. Pode acontecer de ser deferred. Muitas vezes, os alunos, vocês ficam achando que tem que ser o aluno perfeito, tem que estar tudo 100% maravilhoso para você conseguir ser aceito, para você conseguir bolsa. Quando, na verdade, não é bem assim. Eu tenho vários exemplos de alunos que foram aceitos, que conseguiram bolsas muito boas, e não eram alunos super excepcionais, tipo assim, só extracurricular maravilhosa, só nota maravilhosa, tudo maravilhoso. Não é isso. Foi gente que soube traçar a estratégia correta. Para onde aplicar, que tinha o perfil deles, para onde tinha bolsas com o perfil deles. É a estratégia que vai te guiar se você vai ser aceito e bem aceito é receber bolsa, né? Estratégia. Então, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que a gente conversa e fala sobre college list, e fala sobre taxa de aceitação, para vocês fazerem uma pesquisa a fundo, para traçarem uma estratégia boa de acordo com o seu perfil. Não tem fórmula para aplicação, sabe? Funcionou com o fulano, pode ser que não funcione com você, porque o seu perfil é diferente. Então, é muito importante você se conhecer, qual é o seu perfil de estudante, que tipo de extracurricular você fez, para achar universidades e bolsas que deem match com isso, para onde vai fazer sucesso, entendeu? Que vai dar certo o negócio.